Oi pessoal, quando as vacinas de RNA começaram a ser aplicadas na população geral, na primeira metade de 2021, alguns eventos adversos que não tinham sido notados nos estudos clínicos começaram a ser percebidos. O principal deles, que chamou mais atenção, foi a miocardite. Mas o que é a miocardite afinal? Será que ela é tão perigosa assim? E por que ela não foi notada antes? Vem tranquilo, que hoje vamos entender a miocardite e ver qual é a frequência desse quadro clínico entre os que tomaram a vacina de RNA da BioNTech e Pfizer. Vem comigo. Olá, cientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em biotecnologia, e nesse vídeo vamos esclarecer o que causa a miocardite e entender as características desse quadro clínico quando ele se origina de uma reação adversa das vacinas de RNA. E se vocês quiserem ficar sempre bem informados sobre os assuntos científicos mais atuais, já se inscrevam no canal. E se já forem inscritos, deixem o like e compartilhem para que cada vez mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Estamos começando uma interação maior no Instagram também, então nos sigam lá para ficarem sempre atualizados. Agradeço de verdade. De início, vamos esclarecer algumas coisas sobre a miocardite. Esse é um quadro clínico de inflamação no tecido muscular do coração. No caso, o nome desse tecido muscular é miocárdio, e é daí que vem o nome dessa condição. Como podemos ver nessa figura de um coração humano, a região do músculo cardíaco, que é essa parte mais clara na parte interior, deve ser sempre inalterada. Porém, no coração com miocardite, parte do tecido muscular fica inflamado, principalmente na área do ventrículo esquerdo, indicado nessa seta. Em alguns casos, a inflamação do miocárdio também é acompanhada da inflamação do pericárdio. Como podemos ver nessa outra figura, o pericárdio é um tecido não muscular que reveste e protege o coração. A pericardite e a miocardite são tratadas como quadros clínicos diferentes, mas muitas vezes eles acontecem ao mesmo tempo. E como a miocardite é mais frequente e importante, os dados que vamos abordar aqui são relacionados a ela. Os sintomas de miocardite podem ser bastante variados. Algumas pessoas podem ter apenas um leve desconforto no peito, enquanto outras podem ter batimentos cardíacos irregulares, fortes dores no peito e dificuldade para respirar, o que pode comprometer a prática de atividades físicas. Mas o importante de ser mencionado aqui são os fatores que causam a miocardite. Uma informação que é pouco divulgada é que a maioria dos casos de miocardite ocorre em pessoas que tiveram infecções. No caso, bactérias como a da leptospirose e cólera, ou parasitas como o da esquistossomose, e inúmeros vírus, como o da rubéola, poliomielite, hepatite C e, mais recentemente, o SARS-CoV-2, podem causar o quadro clínico de miocardite. Nesse ponto, antes de entrar nos estudos de miocardite relacionados às vacinas de RNA, vamos dar uma olhada nos trabalhos relacionados à infecção pelo coronavírus. Em um estudo feito nos Estados Unidos entre março de 2020 e janeiro de 2021, quase 1,5 milhão de pessoas que desenvolveram Covid-19 foram analisadas. Essa população foi comparada com quase 35 milhões de outros pacientes que foram internados por outros motivos que não a Covid-19. Assim, a frequência de miocardite na população que teve Covid foi de quase 1.500 por milhão de pacientes, enquanto nos que não tiveram, esse número foi de 90 por milhão. Isso mostra que a Covid-19 aumenta os riscos de ter miocardite em cerca de 16 vezes. Porém, não são só as infecções que podem causar esse quadro clínico, mas também alguns medicamentos, reações alérgicas e também vacinas. Em relação às vacinas, mesmo antes da pandemia do coronavírus, já em 2002 e 2003, alguns estudos haviam relatado que uma versão da vacina contra a varíola, de vírus atenuado, estava relacionada com o desenvolvimento de miocardite em algumas pessoas. Mas mesmo com o aumento desse evento adverso na população analisada, a frequência ainda foi baixa, ficando em menos de 80 casos a cada 1 milhão de vacinados. Dessa forma, podemos perceber que o quadro clínico de miocardite não é causado exclusivamente pelas vacinas de RNA. Porém, de fato, existe um aumento no número de casos dessa inflamação cardíaca após a vacinação com a vacina da Pfizer. Em um estudo detalhado, também feito nos Estados Unidos, entre dezembro de 2020 e agosto de 2021, quase 200 milhões de pessoas vacinadas foram analisadas, sendo que mais de 350 milhões de doses foram aplicadas. Ao todo, apenas 1.626 casos de miocardite foram registrados, o que resulta em uma incidência geral de menos de 5 a cada 1 milhão de doses aplicadas. Porém, o interessante aqui é ver a frequência de acordo com o sexo e a idade. Em relação ao sexo, é observado que mais de 80% desses casos são em homens, e já vamos ver por quê. Nesse gráfico, temos a frequência de miocardite por idade após tomar a vacina da BioNTech e Pfizer. Aqui, é possível ver que a população mais jovem, entre 12 e 24 anos, foi a que apresentou maior frequência de miocardite.
De 12 a 15 anos, a frequência foi de 70 por 1 milhão de doses aplicadas. De 16 a 17 anos, foi de 106 casos por milhão. E de 18 a 24 anos, esse número foi de 52. Depois dessa idade, a frequência ficou entre 10 e 20 por milhão de vacinas aplicadas. Nas mulheres, nenhuma idade passou de 10 por milhão. Essa diferença entre os sexos e as idades não é uma surpresa, já que a frequência de miocardite na população não vacinada também é maior em homens com idade até 30 anos. Isso acontece devido aos níveis de testosterona, que são maiores principalmente nos homens entre 15 e 30 anos. Isso porque esse hormônio diminui a ação anti-inflamatória no corpo, o que aumenta as chances de desenvolvimento de problemas cardíacos de maneira geral. Essa é justamente a explicação de por que os testes iniciais da vacina da Pfizer, que foram feitos na maioria em idosos, não detectaram a miocardite como evento adverso. Outro ponto interessante é que mais de 80% dos casos foram desenvolvidos após a segunda dose, sendo que os sintomas apareciam nos primeiros 7 dias após a vacinação. Mas o aspecto importante de ser mencionado aqui é que nenhum caso de miocardite resultou em mortes. Os sintomas mais frequentes foram dor e desconforto no peito, em mais de 90%, e alteração na respiração, em 30%. Além disso, o tratamento foi feito apenas com anti-inflamatórios simples, sendo que a recuperação demorava apenas alguns dias ou poucas semanas. Em termos comparativos, a miocardite causada por outros motivos que não a vacinação pode chegar a 6% dos casos com um quadro extremamente grave, onde o paciente necessita de transplante ou, na pior possibilidade, chega ao óbito. Mesmo assim, por precaução, a recomendação é que se alguém teve um quadro de miocardite relacionado com as vacinas de RNA contra a Covid-19, essa pessoa deve evitar tomar outras doses, a menos que haja uma necessidade especial. De forma resumida, podemos dizer que enquanto a população de até 30 anos, que tomou a vacina da Pfizer, desenvolve em torno de 20 casos de miocardite em mulheres e 200 em homens a cada 1 milhão de vacinados, a vacina evita mais de 200 internações de mulheres em UTI e mais de 350 internações de homens. Além disso, cerca de 20 óbitos em mulheres e outros 20 em homens são evitados, a cada 1 milhão de vacinados. É baseado nisso que as principais autoridades de saúde do mundo afirmam que os benefícios superam os riscos. E, de fato, considerando que a vasta maioria dos quadros de miocardite são leves, essa decisão pode ser considerada correta. Então, pessoal, como vimos, a miocardite é originada principalmente por infecções, como a do SARS-CoV-2, por exemplo. Sendo assim, a frequência de miocardite causada pela Covid-19, bem como a de diversos outros problemas, é muito maior que a causada pelas vacinas. E como os quadros de miocardite relacionados à vacina são, na maioria, raros e leves, eles não representam um nível de risco que supere todos os benefícios da vacinação. Mas chegou a vez de vocês beneficiarem o canal. Então já deixem o like no vídeo e se inscrevam se ainda não forem inscritos. Também compartilhem para que cada vez mais pessoas se interessem e fiquem por dentro dos assuntos científicos mais atuais. E não se esqueçam de se inscrever no Instagram. Espero vocês lá. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.